você fala para o mês inteiro. Ok? Bom dia! Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Estados Unidos venderam bons volumes de grãos e soja para exportação. Previsões para o próximo ano são otimistas. Cenário para 2019 é de uma safra maior de grãos, com condições climáticas mais favoráveis e um crescimento por volta de 2% no PIB. Especialista fala sobre cerca elétrica. Tem muita gente usando o equipamento de forma errada. Pesquisador comenta sobre eficiência alimentar em bovinos de corte. Resultados de pesquisa apontam que animais apresentam rendimento de eficiência alimentar em até 20% a mais. O programa Agronegócio está começando. Na semana encerrada em 29 de novembro, os Estados Unidos venderam bons volumes de grãos e também soja para exportação, de acordo com os últimos números trazidos pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura americano. Os totais de soja e milho ficaram dentro das expectativas do mercado, enquanto o trigo superou o intervalo esperado. As vendas semanais de soja norte-americanas foram de 890 mil toneladas da safra 2018-2019, enquanto os trades esperavam entre 600 e 900 mil toneladas. A maior importadora da oleaginosa dos Estados Unidos na última semana foi a Argentina. Em toda a temporada, o país já comprometeu 24 milhões de toneladas contra mais de 36 milhões de toneladas do mesmo período do ano passado. A estimativa do USDA é de que as vendas americanas somem 51 milhões de toneladas. As previsões para o próximo ano são otimistas. A CNA, ela divulgou as suas estimativas para 2019 e dentre as perspectivas está uma safra maior de grãos devido às condições climáticas mais favoráveis. Deve haver ainda um crescimento de 2% do PIB do agronegócio. Além disso, a entidade prevê uma alta de 4,3% no valor bruto da produção, que mede o faturamento da atividade agropecuária dentro da porteira. Nas exportações foram embarcadas quase 297 mil toneladas de carne de frango em novembro, o que representou 467 milhões de dólares, isso dentro de 20 dias úteis do mês de novembro. A média diária ficou em 14.800 toneladas, 3,3% menor que o mês de outubro. Já as exportações de carne suína chegaram a 51 mil toneladas embarcadas em novembro, e isso rendeu 94 milhões de dólares. Também com 20 dias úteis, a média diária ficou em 2.600 toneladas, 3,3% a mais que o mês de outubro. Em relação à suinocultura, de acordo com informações do CPEA, o suíno vivo tem obtido valorizações de preço desde julho deste ano, devido à menor oferta de animais para abate. E em novembro, a média mensal chegou ao maior patamar de 2018. O cenário para 2019 é realmente de uma safra maior de grãos, com as condições climáticas favoráveis. Nós deveremos ter aí um crescimento de 2% no produto interno do agronegócio, como nós já falamos, e uma alta de 4,3% no valor bruto da produção, que mede o faturamento da atividade agropecuária para dentro da porteira. E essas estimativas são da CNA. E a CNA também divulgou dados que mostram o Brasil como líder mundial em agropecuária sustentável. E de acordo com a CNA, o setor agropecuário ele foi prejudicado em 2018 pelo ambiente institucional em razão da greve dos caminhoneiros e do tabelamento do frete. São fatores que provocaram a alta dos preços dos alimentos e também dos fertilizantes. Os produtores também conviveram
com condições climáticas desfavoráveis, o aumento dos custos de produção e a queda dos preços e também da rentabilidade. No entanto, o setor foi destaque nas exportações, com receita de 93,3 bilhões de dólares de janeiro a novembro, uma alta de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado, respondendo por 42% das vendas externas totais do país. A agropecuária deu uma importante contribuição na geração de empregos, com um saldo positivo superior a 74 mil postos de trabalho. Ou seja, o setor agropecuário representou 10% do total, sendo o quarto segmento que mais ofertou vagas no Brasil. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje pancadas de chuva à tarde, predomínio de sol pela manhã e deve chover à tarde com trovoada. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. Porangatu, 30 a máxima e 21 a mínima. Campos Belos, 35 a máxima e 25 a mínima. Ceres, 28 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. Lusiânia, 25 a máxima e 20 a mínima. Jussara, 30 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 25 a máxima e 19 a mínima. Acreúna, 32 a máxima e 22 a mínima. Quirinópolis, 33 a máxima e 21 a mínima. Jataí, 33 a máxima e 19 a mínima. E Ipameri, 27 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, o especialista vai falar sobre cerca elétrica. Tem muita gente usando o equipamento de forma errada. E o pesquisador da Embrapa vai comentar sobre eficiência alimentar em bovinos de corte. Resultados da pesquisa apontam que animais apresentam rendimento de eficiência em até 20% a mais. Nós voltamos já. Você vai conhecer agora um especialista em cerca elétrica que fala sobre acreditar ou não acreditar na eficiência da cerca elétrica. Confira. Você comentou sobre acreditar ou não acreditar. Eu tenho uma passagem que aconteceu comigo, conversando com um consultor famoso. Uma vez ele me disse, não acredito em cerca elétrica. Aí eu respondi para ele assim, meu amigo, trabalho com tecnologia. E o senhor conhece essa tecnologia? E ele, claro que eu conheço, tem 30 anos que eu uso isso. Aí eu fiz algumas perguntas básicas. Como é que é a disposição dos fios para numa cerca elétrica para vacas de cria no centro-oeste na seca? Ué, mas tem diferença? Ele me respondeu. Tem e muito, o senhor não sabe essa? Então eu vou te perguntar a mais básica. Quantos volts tem que ter um arame? Qual que é a voltagem mínima que precisa ter no arame para que os animais comecem a respeitar a cerca? Ele também não soube me responder essa pergunta. Aí eu bati nas costas dele e falei assim, o senhor conhece alguma tecnologia que funcione bem, onde você não consegue responder a primeira pergunta dela? Na verdade, como qualquer tecnologia, ela tem os passos a serem seguidos. Eu costumo comparar muito, por exemplo, com IATF. As vacas vão entrar em cio se eu não obedecer corretamente o protocolo? Não. A mesma coisa é a cerca elétrica. Então eu tenho que dimensionar esse eletrificador, eu tenho que configurar essa cerca, como é que são esses fios, eu tenho que saber regular a altura, regular a distância entre postes, regular o aterramento. Então são vários quesitos que devem ser obedecidos para que a tecnologia funcione. Mas cerca elétrica não segura Nelore. Eu conheço propriedades, e não é uma, não, duas, são várias, que utilizam cerca elétrica para Nelore e dá certo. Na verdade, o Nelore é muito mais fácil de conter, por exemplo, do que o cruzamento. O Nelore ele é mais reativo, então ele respeita mais o choque. Nelore, de maneira geral,
depois que ele conheceu o choque, ele passa a testar essa cerca 2 a 3 vezes por semana. O cruzamento industrial testa a cerca 2 a 3 vezes por dia. Então, na verdade, é mais fácil segurar conter um animal com Nelore do que o cruzamento industrial. Agora, onde é que o pessoal erra, então, na implantação de uma cerca? Primeiro, é o trabalho que a gente vem fazendo. Falta informação na orientação da construção dessa cerca. Então a gente tem investido muito em treinar técnicos para que essas pessoas estejam capacitadas a orientar a instalação de uma boa cerca no mercado, no país. Infelizmente, eu sou veterinário, infelizmente eu não aprendi essa tecnologia na minha faculdade e isso, de maneira geral, não é ensinada nas faculdades. Então eu estou há 7 anos na Truteste e quando eu me dei conta que eu não sabia, logo que eu entrei na empresa, e conversando com muitos outros amigos que também não sabiam nada sobre a tecnologia, eu falei, para tudo, nós precisamos treinar um país inteiro. Então hoje eu estou, por exemplo, na minha 10ª aula na Exalc, a convite do professor Moacir Corsi, em parcerias com o FMG, Universidade de Goiás, Embrapas. Então, ensinando a instalar cercas. Ensinando a instalar cercas. Mas, então, o negócio é treinar pessoas, para que as pessoas possam levar essa informação para o mercado. Mas, tentando resumir, para que as pessoas entendam melhor sobre cerca elétrica, a melhor maneira de fazer uma analogia bacana é compará-la a um sistema hidráulico. A bomba d'água empurra a água no tubo. O eletrificador empurra o choque no arame. Quanto mais HP a minha bomba d'água tem, mais água ela empurra, eu tenho mais vazão. O aparelho de choque, a unidade de potência não é HP, chama Joule. Mas pensa no Joule como se fosse HP mesmo. Então é uma bombinha de meio, eu tenho uma bombinha de meio, eu tenho uma bombinha de 63. Então, quanto mais Joule ou HP eu tenho, mais voltagem eu tenho que pôr no arame. O animal começa a respeitar a cerca se eu tiver no mínimo 4.000 volts. Se eu não tenho 4.000 volts, eu não tenho cerca. Então, assim, eu preciso ter uma bomba capaz de garantir essa minha voltagem por ter o maior alcance possível ou superar as maiores resistências possíveis. Então, mas e o capim? O capim é como se fosse um furinho na minha tubulação. Imagina uma tubulação cheia de furinho e sua bomba d'água é pequena. A água não chegaria no final. Agora imagina essa mesma tubulação cheia de furinho e você coloca uma bomba d'água grande. Você continua tendo perdas, mas você compensa fazendo que chegue no final. É assim que a Nova Zelândia trabalha. Como a mão de obra lá é muito cara, em vez de ficar pagando gente para ficar recuperando cerca, ele põe uma bomba grande e confia que vai ter choque positivo durante o ano inteiro. E sendo assim a coisa funciona. E sendo assim a coisa funciona. E se eu tenho se eu tenho sobra de potência, eu tenho choque de verdade, primeiro o animal respeita mais, eu posso diminuir drasticamente, aumentar drasticamente as distâncias entre postes. Eu tenho cercas no Brasil com 50 metros de distância entre postes segurando Nelore. Então, a proposta da cerca elétrica é substituir estrutura por choque. Por isso que ela fica muito mais prática e muito mais barata e flexível e eu podendo realmente mandar. Eu tenho uma brincadeira que eu faço sempre assim. Se na sua fazenda você tem pasto rapado ou pasto passado, quem está mandando na fazenda é o gado e não você. E a forma de você mandar na fazenda é você piqueteando e fazendo um rotacionado. Porque se você deixar, o animal vai selecionar e vai ficar comendo só a folhinha macia num canto e o outro canto do pasto, o capim vai passar. E depois do intervalo, o pesquisador vai comentar sobre o trabalho que a Embrapa vem fazendo com bovinos de corte na área de eficiência alimentar. É um minutinho só. Você vai conhecer agora um trabalho que a Embrapa vem fazendo no Centro de Eficiência Animal em relação à eficiência alimentar. Confira. Eu vou conversar agora com o pesquisador Cláudio Manha Bosco, que é o coordenador do Centro de Estudos e Desempenho Animal aqui da Embrapa e que está fazendo um trabalho já há alguns anos mostrando principalmente eficiência alimentar.
que é um tema muito, muito, muito importante, principalmente para você que é pecuarista e trabalha com gado de corte. É uma tecnologia que, queira ou não, você vai ter que aprender a medir na sua propriedade para saber se está dando resultado positivo ou não. É mais ou menos isso, Cláudio? Exatamente. Na realidade, a gente é um centro de fenotipagem de excelência e nós estamos aqui para gerar informações úteis que devem ser utilizadas não só para o selecionador, mas para o produtor de bezerro de corte, o gado comercial. Por quê? Nós identificamos material genético top, que pode ser utilizado na forma de inseminação e de touros, e o produtor de bezerro comercial, ao utilizar esses touros ou sêmen de touros eficientes, ele vai ter uma economicidade muito grande, seja a pasto, seja no confinamento. Por quê? Por causa que essa característica ela é transversal, não só para quem confina, mas quem também está no sistema de pastagem. Lembrando que os machos vão embora para o abate e as fêmeas permanecem na fazenda produzindo por 8, 9, 10 anos. O que até agora vocês já conseguiram de resultado positivo nessa eficiência alimentar? Um percentual, por exemplo. O que vocês já conseguiram de diferença do melhor, vamos dizer, para o pior? Excelente pergunta, obrigado. Nós então, estamos trabalhando entre amplitude, entre o mínimo, o pior e o melhor, da faixa de 18% a 23% de diferença entre o animal que ganha peso e não é eficiente e entre o animal que ganha peso e é eficiente. Uma diferença fenotípica, ou seja, bruta, de 22%. Se você pensar numa herdabilidade, numa herança genética, né, um parâmetro de meio, nós estamos falando facilmente em torno de 10% a menos de consumo genético, que é passado de pai para filho. Quer dizer, vai comer menos e engordar mais. Exatamente, resumindo é isso. Vai ter uma velocidade grande, vai engordar mais e vai comer menos. Mas eu venho batendo numa tecla talvez interessante. Vocês, pesquisadores, estudam 15, 20, 30 anos para chegar num resultado como esse. Se o usuário, o pecuarista, não tiver um preparo, uma gestão e fizer um manejo eficiente, não vai resolver não, né? Olha, 70% do custo vem pela boca. Se você usar o animal mais eficiente do mundo numa pastagem degradada e não manejar e não fizer uma gestão eficiente da sua propriedade, vai nadar e morrer na praia. Vai afogar num copo d'água ou tropeçar num pelo de perna. Porque você tem a genética, você tem a tecnologia, você tem todas as informações e você não as utiliza, né? Então, aí realmente não tem como fazer. Por isso que nós recomendamos. O nosso sistema é integração lavoura, pecuária e floresta. Nós trabalhamos com pastagem de qualidade, uma nutrição de qualidade, simples, e uma genética de qualidade. Isso tudo, essa somatória desses fatores, leva ao quê? A eficiência na pecuária de ciclo curto. De maneira geral, o pecuarista pensa mais em gasto do que em investimento. E o que vocês estão fazendo é um investimento para ter lucro lá na frente. Eu costumo dizer que caro é o que não dá retorno. Então, conhecimento, informação, ela é muito preciosa. Então, eu acredito, inclusive, que a capacitação técnica dos nossos técnicos, dos nossos pecuaristas, dos nossos veterinários, dos nossos zootecnistas, dos nossos agrônomos, a gente tinha que encontrar a maneira, o pessoal tem que investir mais em conhecimento técnico para aproveitar melhor o conhecimento gerado pela pesquisa, pelas universidades, pelas associações, esse trabalho aqui que é feito a nem sei quantas mãos. Então, se a pessoa não tiver capacitação de incorporar isso, utilizar e transferir isso para o produtor rural, não fica complicado, Antônio. Não valeu de nada a pesquisa. Exatamente. Vamos para mais um intervalo e depois nós vamos falar um pouco mais sobre esses resultados positivos da eficiência animal. Nós voltamos já.
Eu vou conversar agora, continuar a conversa com Cláudio Manhabosco, que está falando sobre eficiência alimentar e você vai ver os resultados agora. Confira. Agora, o resultado que vocês estão obtendo aqui é resultado que a gente poderia usar até um termo de fantástico, né? Antônio, eu costumo ser muito entusiasmado e eu acredito no que eu faço. Com a bênção de Deus, a gente sempre está tendo sucesso naquilo que faz. Eu diria que o que nós estamos produzindo de informação nessa unidade aqui da Embrapa, não só para o pecuarista goiano, mas para o pecuarista brasileiro, eu acredito que ela é incomensurável, ela não tem preço. Porque ela é além de você ter o momento do animal, no manejo, você tem informação de manejo, o momento do animal, você tem uma coisa mais preciosa, que a genética ela não se perde, ela incorpora tanto a parte negativa como a positiva. Cabe a você, pecuarista, cabe a você, técnico, decidir o que fazer. Se você vai para o céu ou se você vai para outro lugar. Né? Então, a informação está aí, você tem que ter discernimento. Nós, pesquisadores, acreditamos que a gente pode mudar a pecuária, sair de uma pecuária tradicional e entrar numa pecuária de ciclo curto, e as informações estão aí, as alternativas estão aí, e nós acreditamos que elas devam ser utilizadas com muita frequência e com uma magnitude, um fator multiplicativo muito grande. Nós temos que levar em consideração também alguns fatores. Está aumentando a quantidade de pessoas no mundo, 2030, 2050 está batendo a nossa porta. O Brasil hoje é considerado o país basicamente fornecedor de alimentos para o planeta. Nós estamos entrando numa nova fase política, econômica, ética e social, e eu acho que o momento é esse. Aproveitar o que tem, encarar a coisa com profissionalismo e investir na fazenda. Eu acho que essa nova fase, que eu acredito que vai ser uma fase de muito trabalho, muita seriedade, recuperar uma série de coisas, né? Alguns equívocos. Mas eu sou entusiasmado por natureza, eu acredito, o caminho para frente, sabe? Então, olhando para frente, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter êxito. É a nossa vida comercial, a nossa atividade técnica e, por conseguinte, eu acho que também na nossa vida pessoal, porque é o prazer pessoal de estar satisfeito, de estar produzindo, é algo muito importante para o ser humano. E ter certeza de que a gente está fazendo um trabalho que vai dar resultado, um trabalho para a humanidade. Nós estamos servindo a população do mundo. Exatamente, você mencionou, muito bem mencionado, a questão do vamos dobrar a população. E o que nós estamos fazendo, Antônio, é o quê? Viabilizando a produção de alimentos de qualidade com o menor custo possível. É o que nós podemos fazer, no caso aqui, nesse projeto da pecuária de corte. E muitos outros colegas estão tendo projetos maravilhosos na área agronômica. Então é isso, eu acho que o Brasil, na somatória da agricultura, da pecuária, do ambiente, do manejo sustentável, eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu vou usar uma frase que eu ouvi quando eu tinha 8, 9 anos, na época do presidente Garrastazu Médici, era: nós somos o celeiro do mundo, o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Eu acho que ele não vai ser, ele já é. Proteína animal, vegetal e produção de alimentos com responsabilidade mundial e sustentabilidade. E o programa Agronegócio chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: a verdadeira viagem de descoberta não consiste em procurar novas paisagens, mas sim em ter novos olhos. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.